Da leitura das 300 páginas e dos 266 artigos constantes na proposta de Orçamento de Estado, ontem entregue na Assembleia da República, cabe-nos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, as transferências para as regiões autónomas. A exemplo do que acontece, sistematicamente, todos os anos, as verbas que a Madeira recebe ficam muito aquém daquelas recebidas pelos Açores. Importa referir que não estão em causa os valores recebidos pelos Açores, mas sim os montantes que a Madeira recebe a menos. Neste orçamento, a diferença atinge os 155 milhões de euros. Os madeirenses recebem menos 30% daquilo que é enviado para os Açores. Neste valor estão consideradas todas as componentes e não apenas algumas. A Lei de Finanças Regionais, a Segurança Social, as autarquias e o PIDAC. Dir-se-á que os Açores são 9 ilhas e a Madeira 2. Poder-se-á referir a questão dos critérios estabelecidos na Lei de Finanças Regionais. Acontece que essa argumentação não colhe nem pode ser acolhida. Ainda que estejamos a falar de arquipélagos com dispersões geográficas diferentes, refira-se que a população da Madeira é superior em cerca de 10 mil pessoas e nada justifica montantes tão díspares. Em 12 anos, os Açores receberam mais 1.700 milhões de euros que a Madeira, uma média anual de 140 milhões de euros a mais. Cada madeirense recebeu, nesse período, 16 mil euros, enquanto cada açoriano recebeu 24 mil euros. 8 mil euros a mais. 8 mil euros a mais. A questão dos critérios estabelecidos na Lei de Finanças Regionais também não justifica a diferença. Há que relembrar que neste período em análise conhecemos duas leis diferentes e, curiosamente, a diferença percentual foi idêntica. Ano após ano, os Açores recebem mais 30% que a Madeira, sendo que em 2010 essa diferença atingiu os 42%, a módica quantia de 228 milhões de euros. Foram 228 milhões de euros a menos que nós recebemos. O que se pode concluir é que esses critérios nada dizem nem alteram as discrepâncias que têm existido. Quando os valores que decorrem da Lei de Finanças Regionais se aproximam, carregam na Segurança Social. E, se ainda for preciso, carregam nas transferências para as autarquias ou usam o plano de investimentos para assegurarem que a diferença se mantém. Note-se que nestes 12 anos em análise, o Partido Socialista governou 8 e nada fez para alterar esta situação. O ridículo desta manipulação de valores em desfavor da Madeira pode ser observado num mero exemplo. Atentemos às transferências para os municípios. Tomando como exemplo o Porto Santo na Madeira e o Corvo nos Açores, ainda ontem o Partido Socialista, a propósito desta matéria, escudava-se na lei e nos seus respectivos critérios para justificar as diferenças abismais que existem. Veja-se então o que os tais critérios ditam em relação a estas duas autarquias. Pois bem, o Corvo tem 17 km² e 430 habitantes. O Porto Santo tem 42 km² e 5.483 habitantes. Em suma, o Porto Santo tem 2,5 vezes a área do Corvo e quase 13 vezes mais a população. Bom, de acordo com os critérios do Partido Socialista, o Porto Santo deveria receber muito mais do que o Corvo. Pois bem, o Porto Santo recebe 2,3 milhões de euros, enquanto que o Corvo recebe 1,95 milhões de euros, uma quantia quase semelhante. Na prática, um habitante do Corvo recebe 4.523 euros do Estado português, enquanto um habitante do Porto Santo recebe apenas 420 euros. Estes são os critérios do Partido Socialista. Estes são os critérios que o Partido Socialista elogia, aceita e nada faz para os mudar. Aceita que um habitante do Porto Santo receba menos de 1/10 parte daquilo que recebe um habitante do Corvo.
Está tudo dito. Uma outra observação que pode ser feita a este orçamento tem a ver com um assunto que tem estado na ordem do dia. A insistência de aval à região por parte do Estado no que diz respeito ao financiamento que é que ela irá contrair. Um financiamento de 458 milhões de euros. O Estado não dá, não quer dar, e passados estes meses todos, surge com um argumento legalista que, pelos vistos, escondeu de toda a gente, inclusive do Presidente da República. Mais uma manobra de distração em que não se coíbem de envolver o Presidente da República. Pois, ao olharmos para este orçamento, ficamos a saber que não houve qualquer problema de garantir o financiamento de 130 milhões de euros à SAT Açores. Novamente, a discriminação inaceitável. Não houve problemas legais de garantir mais 500 milhões de euros à TAP. E nem existiram quaisquer constrangimentos em avalizar, junto do Banco Africano de Desenvolvimento, financiamentos a países africanos num total de 400 milhões de euros. A lei permite avalizar a SAT Açores, a lei permite avalizar a TAP, a lei permite avalizar o novo banco e, imagine-se, a lei permite avalizar financiamentos de países estrangeiros às colónias portuguesas. Pelos vistos, a lei apenas não permite dar avalos à Madeira. Está tudo dito. Outro aspecto interessante desta proposta é que passarão a ser os orçamentos regionais a assegurar as despesas de saúde dos beneficiários da ADSE, da GNR, da PSP e das Forças Armadas. Senhoras e senhores deputados, o que é isto? O artigo 184 da proposta desresponsabiliza o Estado em relação à saúde destes homens e mulheres. Se quiserem ser tratados, que o sejam à conta dos orçamentos das regiões autónomas. Desta feita, o Partido Socialista agride a Constituição e a lei. Neste caso, a lei não dá jeito, logo tem de ser alterada. Imputa aos orçamentos regionais despesa que é sua, de forma leviana e ilegal. No entanto, o que isto revela, em última análise, é a absoluta desconsideração que o Estado tem para com aqueles que garantem a sua segurança e defesa, mas que tiveram o azar de serem colocados nas regiões autónomas. Uma verdadeira vergonha nacional e um ultraje aos que nos protegem. Está tudo dito. Mas este aproveitamento peculiar da lei assume proporções consideráveis em relação a dois assuntos críticos para os madeirenses. O Primeiro-Ministro prometeu um ferry todo o ano e a partir de janeiro. Isto antes das eleições. Após a sua meia vitória, alterou o discurso e transformou a sua promessa de ligação efetiva em estudo de viabilidade económica, colocando inclusive essa intenção no orçamento de 2020. Muito bem, ainda hoje aguardamos a realização desse estudo. Até agora, nada. Nem ferry, nem estudo. E ao lermos a proposta apresentada, percebemos realmente o que se passa. O governo socialista não tem interesse em cumprir esta promessa. Tanto assim é que nada aparece no documento em apreço. Para o governo socialista, o ferry caiu, desapareceu, afundou-se. Mas não foi o único desaparecimento digno de registro. Fiquem todos sabendo que os meios financeiros para o subsídio social de mobilidade também já não constam do texto da proposta. Os artigos 96 e 98 do Orçamento de 2020 esfumaram-se. Nem ferry, nem subsídio de mobilidade. Está tudo dito. Finalmente, a proposta de Orçamento de Estado mantém a ideia peregrina de se constituir um Conselho de Concertação das Autonomias. Durante o Estado Novo, foi criado um órgão que tinha como objetivo calar os setores económicos e fazê-los cumprir os ditames do regime sem tugir nem mugir. Chamava-se Câmara Corporativa. Ora bem, este Conselho não é mais que uma edição dessa Câmara Corporativa. Não para calar os setores económicos, mas para calar as regiões autónomas. Esta medida é disparatada e ridícula por duas razões essenciais. Em primeiro lugar, porque destrói os princípios constitucionais que estabelecem que os órgãos de governo próprio das regiões relacionam-se diretamente com os órgãos de soberania
Governo e Assembleia da República. Em lugar algum, a Constituição fala de intermediários ou árbitros não convidados. Segundo, foi o atual Primeiro-Ministro que chamou a si o relacionamento com os governos regionais, colocando-o sob a sua alçada e tutela. Por isso, entendemos que esta originalidade abstrusa só pode ser explicada à luz do falhanço de António Costa na gestão das relações entre o Estado e as regiões. Não passa de mais uma manobra de camuflagem dos seus erros clamorosos. Que fique bem claro, esta tentativa de enganar os portugueses insulares não terá futuro. Não aceitamos intermediários e esperamos que o Primeiro-Ministro emenda a mão, corrija o seu rumo e passe a respeitar as regiões autónomas e os seus habitantes. Não são precisos mais órgãos e entidades. Basta que António Costa seja respeitador e responsável, não leviano e irresponsável. E queremos saber se o Partido Socialista da Madeira, perante estes factos, perante este conjunto de agressões, perante a contínua mediocridade que reveste as atitudes do Primeiro-Ministro no que diz respeito à Madeira, vai continuar a defender o indefensável. Vai continuar a arranjar desculpas e argumentos para dar cobertura ao governo socialista. Vai continuar a invocar interpretações de preceitos legais inventadas à pressa. Em suma, vai continuar a estar contra a Madeira e a favor de Lisboa. Não gostam destas afirmações. Incomodam-se com este discurso. Agitam-se perante estes factos. É compreensível. Não gostam porque sabem que é verdade. Incomodam-se porque estão comprometidos. Agitam-se porque estão subjugados a ordens e ordenanças que vêm de fora. Não gostam porque são submissos e porque infantilmente julgam que, estrangulando a Madeira, terão hipóteses de abocanhar o poder. Mas, senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, não se trata de gostar ou não gostar. Não se trata dos vossos mesquinhos e interesses particulares. Trata-se de algo muito maior, trata-se do superior interesse de todos os madeirenses. Muito obrigado.